Natal é uma vez no ano, e acho que sim, que as épocas festivas devem ser vividas, mas com alguma moderação dentro do possível, porque o mundo não vai acabar amanhã e, portanto, nós conseguimos controlar alguma coisa nestes dias, que eu acho que é bastante importante. Seja muito bem-vindo a mais um Terceira Dimensão. Hoje temos novamente uma entrevista especial, desta vez com a nutricionista Tânia Rocha, que é licenciada em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto desde 2010. Atualmente exerce a sua profissão no Hospital Santo Espíritos, aí na Terceira, mas também tem desde 2011 um consultório privado, aqui onde nos encontramos na Travessa de São João. É também colaboradora e formadora em diversas áreas da nutrição, consultora na área da restauração e alimentação coletiva e também autora do livro infantil O Vasquinho e o Pequeno Almoço. Participa em várias iniciativas e sessões de educação alimentar para o público em geral. Desde já, muito obrigada pela sua presença, por nos abrir portas para virmos até si e por nos receber aqui para mais uma entrevista. Vou começar então por pedir para nos definir assim para o público em geral o que é nutrição. Assim, sem termos técnicos, muitas pessoas não sabem o que é nutrição. A nutrição é uma ciência, não é? Que no fundo estuda os nutrientes, ou seja, a parte alimentar. E o papel da nutricionista acaba muito por ser transmitir hábitos alimentares saudáveis. É preciso perceber que as pessoas comem todos os dias e várias vezes durante o dia e, de facto, as escolhas alimentares e os nutrientes que fornecemos ao nosso corpo têm um impacto muito grande na nossa saúde. E o nosso papel acaba por ser esse, promover a saúde através dos alimentos. E como é que surgiu aqui um gosto e também a preocupação pela nutrição e como é que decidiu seguir esta carreira? Eu na altura que estudava e que queria decidir a área que iria trabalhar no futuro, sabia que de facto queria trabalhar na área da saúde. Sempre foi uma preocupação minha poder contribuir para o bem-estar dos outros. A nutrição surgiu pelo meu interesse da alimentação e na altura em pesquisa dos cursos que existiam e desta área que me despertava interesse, optei por envergar na área da nutrição. E hoje é feliz ao fazer aquilo que decidiu fazer e que gosta? Sem dúvida, eu gosto muito do que faço e de facto é gratificante perceber que com a nossa atuação, não é? Principalmente na sociedade e junto das pessoas, conseguimos marcar a diferença. E neste momento sinto-me muito realizada naquilo que faço, estou sempre à procura de novos projetos, novos desafios, mas sim, sou muito feliz naquilo que faço. Normalmente as pessoas têm muita ideia que recorrer a um nutricionista é porque tem excesso de peso, mas na verdade um nutricionista não é apenas para quem tem excesso de peso, é para quem se quer alimentar bem e deve alimentar-se bem. Sim, sem dúvida. Hoje em dia, e ainda bem, as pessoas cada vez mais procuram um nutricionista não só porque querem perder peso, não vou negar que é uma área de intervenção, não é? Que acaba por intervir muito junto das pessoas para a perda de peso, mas não só. As pessoas já procuram aconselhamento, por exemplo, para a área desportiva, para alterações a nível de saúde, sei lá, colesterol elevado, alterações de ácido úrico, por exemplo, já procuram a ajuda do nutricionista para perceber o que é que devem comer e como é que devem fazê-lo. Os próprios pais também estão mais despertos e mais preocupados com as próprias alimentação das crianças e também já procuram um nutricionista para haver uma educação alimentar desde cedo. E, portanto, a nutrição está a ser cada vez mais valorizada e isso é muito importante e não só para a questão da perda de peso, também para outros problemas de saúde que surgem hoje em dia. A nutrição e a alimentação é algo muito importante para a nossa saúde, podemos dizer quase que é a base, porque afeta-nos em várias situações, até, por exemplo, na pele, não é assim? Sem dúvida. Foi como comecei por dizer, de facto, a alimentação e aquilo que nós ingerimos vai ter um impacto muito grande em tudo, seja a nível da pele, como demos um exemplo, porque através dos nutrientes, por exemplo, através do zinco, do magnésio, daquilo que ingerimos, através do cabelo, das unhas, através do
próprio risco de virmos a ter diabetes ou colesterol, porque se eu sou uma pessoa que ingiro diariamente açúcar, que ingiro diariamente alimentos ricos em gordura, fast food, alimentos pobres do ponto de vista nutricional, ou seja, que contêm poucas vitaminas, pouca fibra, poucos minerais, obviamente que o meu sistema imunitário vai estar mais debilitado ou por outro lado, não vai estar tão enriquecido ou tão protegido. E tudo isso vai manifestar, nem que seja no meu aspecto físico, não é? Mas mais do que o aspecto físico, tem a ver principalmente a nível das alterações metabólicas e dos problemas que podem surgir mais tarde. Sente-se que é necessário educar a população aqui para uma boa alimentação e que, de facto, os portugueses não têm uma boa alimentação? A educação continua a ser importante. Acho que já existe outra preocupação, outros cuidados. As pessoas hoje em dia já querem comer um bocadinho melhor, mas como em tudo há sempre excessos, não é? E há sempre aquelas pessoas que não ligam a nada disto e há aquelas pessoas que se calhar até levam ao extremo este cuidado da alimentação saudável. E eu acho que o segredo é o equilíbrio, não é? Tanto em tudo na vida, a minha forma de ver as coisas, o equilíbrio é fundamental e a alimentação deve ser vista desta forma, ou seja, há espaço para comermos de tudo, de uma forma equilibrada, mas dando sempre prevalência àquilo que nos faz bem, sem dúvida. E acha que, assim, no seu entender, que há uma desinformação? Vou, por exemplo, dar o exemplo dos atletas, que falava há pouco, por exemplo, no que toca aos suplementos, que as pessoas não têm noção, não se informam e que acabam por cometer riscos para a sua saúde. Sim, isso é um problema que nós verificamos que está a acontecer, não é? Os atletas que suplementam porque vêm na internet, porque o amigo toma determinado suplemento e acabam muitas vezes por exagerar. De facto, o que verificamos hoje é o consumo excessivo de suplementação. Ou seja, não é dizer que não devem consumir, não, devem consumir de forma moderada e adequada às suas necessidades, porque é completamente diferente a forma como a pessoa treina, por exemplo, o desgaste que o atleta tem, nós não somos todos iguais. E o tipo de suplementação também deve ser adequado ao tipo de treino que se faz, ao tipo de desporto que se está a fazer e também à própria composição corporal de cada atleta e os objetivos. No que toca agora às crianças, sente que mesmo nas escolas, tudo o que há à volta delas, que não é um bom incentivo para uma boa alimentação? As escolas já têm uma preocupação de incentivar hábitos saudáveis. De facto, a nível regional, nós já temos planos implementados para combater a obesidade infantil, que é um problema que se verifica nos Açores. Já tem programas implementados, por exemplo, de distribuição gratuita de fruta, e isso é bastante interessante. Também já se implementou os Heróis Saudáveis, que é uma iniciativa da Liga contra o Cancro e que tem como objetivo promover hábitos saudáveis, mas também temos a outra vertente, não é? Que é os meninos ainda levam para a escola alimentos que não deviam, não é? Bolachas doces, chipicaus, outro tipo de guloseimas que não é adequado para esta faixa etária, muito menos quando estamos a falar de um snack da manhã, por exemplo, ou crianças que ainda saem de casa sem tomar um pequeno almoço. Ou crianças que não consomem sopa, que não consomem fruta porque não gostam ou porque não são incentivados a consumir em casa. Ou seja, há de tudo, mas muito está a ser feito, não é? Mas ainda há grandes mudanças que são necessárias e lá está. A educação parte de casa, a escola é um elemento fundamental, mas não só. Neste sentido, sei que tem o seu livro publicado, um livro infantil. Como é que surge aqui essa ideia? É exatamente para alertar as crianças? Sim, a ideia surgiu, eu sempre gostei muito de escrever, antes de mais, e na altura surgiu essa preocupação da alimentação infantil e que se falava muito da questão da obesidade infantil e do pequeno almoço, que até estávamos agora aqui a falar nisso. O livro que eu tenho escrito é sobre o pequeno almoço, portanto o Vasquinho e o pequeno almoço, e de facto o principal objetivo desse livro é mostrar às crianças de uma forma muito leve, não é? A importância que um pequeno almoço tem, como é que deve ser constituído o pequeno almoço e a história depois retrata efetivamente como é que se uma criança não toma um pequeno almoço, as consequências que pode ter e portanto a história acaba de se desenvolver muito à volta disso e foi implementada na altura em escolas, em colégios e foi um projeto muito engraçado do qual me orgulho muito. Hoje em dia, que situações é que normalmente surgem aqui no seu trabalho as pessoas que recorrem mais a si? Que tipo de quadro é que têm? Eu aqui depois vou ter que diferenciar as minhas duas áreas de intervenção. A nível do hospital trabalho muito na área da oncologia, trabalho muito com grávidas e portanto falamos mais do aspecto clínico, vamos dizer assim. No privado acabo de ter uma procura grande na questão de perda de peso e também por uma questão
questão também daqueles cuidados alimentares que nós estávamos a falar, certas situações clínicas específicas que surgem, as pessoas também procuram muito para saber a forma como devem comer e os alimentos mais aconselhados, ou por outro lado os alimentos que devem evitar em detrimento dessas alterações que muitas vezes têm a nível de saúde. E como é que podemos definir uma boa alimentação? Como é que devemos comer? Agora, se tivesse que me dar um conselho, como é que seria? Eu acho que, no fundo, todos nós acabamos por saber como é que deve ser uma alimentação saudável, não é? No fundo, deve ser variada, equilibrada, devemos fazer várias refeições ao dia, portanto, refeições mais pequenas, mas, portanto, não ficar muitas horas sem comer, é isso que eu quero transmitir. Iniciar sempre as refeições principais com sopa, terminar as refeições com fruta, dar preferência às carnes brancas, às carnes, portanto, como é o caso do frango, o peru, o coelho, e evitar ou comer menos vezes a carne vermelha. Não quero isso dizer que não se deve consumir, mas consumir com moderação. Consumir mais peixe, que infelizmente nós vivemos numa região, numa ilha, mas o consumo de peixe é reduzido, a verdade é essa. E também optar pelos produtos mais integrais, como os cereais, como os pães, em detrimento dos produtos mais industriais, não é? E eu costumo dizer, às vezes me perguntam, o dia da asneira. O dia da asneira faz sentido para quem o quiser fazer, não é? Não é que seja obrigatório, nem é que seja proibido, mas lá está, o equilíbrio. O equilíbrio é sempre o principal. E assim, no que toca ao espaço de intervalo entre cada alimentação, como é que podemos definir? Há quem fala em 2 horas, em 3, 5? É assim, o processo de digestão, nós falamos sempre em 3 horas e meia, não é? Daí que não faz sentido estar a comer de hora a hora, porque nós estamos no processo de digestão. Falamos nas 3 horas e meia, efetivamente, porque é o fim de um processo de digestão para dar início ao outro. E depois também tem a ver com a parte metabólica, não é? Se nós ficamos muitas horas sem comer, a verdade é que há 2 coisas que acontecem com toda a gente. Temos muito mais fome, e aí vamos acabar por consumir mais, e depois em termos de absorção, não é? O organismo, se fica muitas horas sem receber nutrientes, tem carência e, portanto, a absorção vai ser muito maior. Daí que as 3 horas e meia é um horário que faz sentido nas refeições. As pessoas têm muita dúvida se, por exemplo, quando estamos a ver televisão e a comer ao mesmo tempo, ou se vamos às compras com fome, que depois vamos comprar assim mais porcarias, digamos assim, e se realmente é verdade que existem situações que nos despertam mais a fome. Não é a questão de fome, é mesmo a vontade de comer e enganamos o estômago. Sim, um dos truques que eu digo a toda a gente, e é como está a dizer, não ir às compras com fome, não é? Eu própria, quando vou com fome, sei que vou comprar provavelmente outras coisas que não devia. Porquê? Porque os olhos também comem, não é? E se nós estamos com fome, que é um processo fisiológico, o cérebro tem muitas estratégias de nos enviar a mensagem. E isso é uma estratégia fundamental. E depois, qual foi a outra questão? A questão, por exemplo, de ver televisão e a comer. Da televisão. A televisão tem a ver com o processo de nós ficamos mais distraídos. Se nós não estamos concentrados, ou seja, se o cérebro não está ligado àquilo que eu estou a fazer, vai haver uma menor assimilação dos alimentos, ou seja, eu não tenho a percepção que já estou saciada. Daí que é importante nós estarmos a fazer uma refeição num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, em que eu esteja concentrado naquilo que estou a fazer, que é comer. E isso é um hábito que realmente deve ser perdido, principalmente para as crianças, não é? Que muitas vezes comem em frente à televisão. Eu percebo que seja uma estratégia dos pais, de forma que, provavelmente que comam mais depressa porque têm que ir para a escola, mas não é o melhor hábito. E comer uma refeição, portanto, fazer uma refeição é tão importante que devemos fazê-lo de uma forma tranquila e calma, também para percebermos aquilo que realmente está a acontecer no nosso organismo, que são vários processos fisiológicos, a assimilação dos nutrientes, no fundo é isso. Existem casos de pessoas que tiram, por exemplo, um dia ou uma semana só para detox, já quem beba muito, por exemplo, a água com limão. De facto, isso é uma boa hipótese ou é prejudicial? Não, a água com limão é bastante interessante, porque o limão é um alimento alcalino, ou seja, serve para neutralizar o pH, portanto, do nosso estômago, se bem que nós temos que perceber que o pH gástrico, não é ácido, porque tem a ver com o processo de digestão. Mas, efetivamente, tem benefícios, porque o limão é rico em vitamina C, é diurético, é extremamente interessante para o sistema imunológico. A questão das pessoas tirarem um dia para fazer o detox poderá ser uma opção viável, não é? Principalmente numas alturas de excesso, num pós-férias, num pós-natal, por exemplo, em que realmente nós exageramos. Se uma pessoa que tem uma alimentação de segunda a sexta equilibrada, saudável, eu não vejo o porquê de fazer um detox para quem já tem uma alimentação cuidada.
A alimentação e a estratégia de como nos devemos alimentar também varia muito consoante a idade, peso, se é homem ou mulher, normalmente tem esses parâmetros. Sim, nós temos que ter sempre em consideração a pessoa que temos à nossa frente, não é? Mesmo em termos de estipular um plano alimentar, não é? Portanto, são através de cálculos que nós fazemos e temos de ter em conta diversos fatores, portanto, se é homem, se é mulher, a idade, se faz exercício, se não faz exercício, tudo isso são fatores que influenciam, não é? No gasto energético daquela pessoa. E, portanto, daí é que é tão importante cada pessoa perceber que tem as suas necessidades próprias, não é? Não é eu fazer a minha dieta e vou fazer igual à da vizinha, por exemplo, porque cada pessoa tem as suas necessidades, tem a forma como come, tem o seu estilo de vida e são situações individuais. Agora, focando-nos aqui no resto da nossa época natalícia, quais são os principais erros, digamos assim, que são cometidos pelas pessoas e em concreto aqui nos Açores o nosso menino mija, que também é tentador? É assim, aqui no Natal, assim, toda a gente sabe que é uma época de excessos e às vezes o erro que se comete, e isso começando assim por ordem, eu acho que é às vezes ficar o dia todo sem comer porque eu sei que à ceia de Natal vou abusar. Lá está, isso vai de encontro àquilo que nós falamos um bocadinho, está errado, porque vamos ter mais fome, vamos comer mais e depois ficamos aquelas horas todas sem comer, em termos de absorção vai ser muito maior. E portanto, a primeira recomendação que eu posso fazer é não ir para as épocas festivas com fome. Nem que seja comer uma sopa ou uma fruta antes de sair de casa é sempre uma boa estratégia. Em relação à região e dos meninos de mija, efetivamente é um problema, não é? Porque o Natal é dia 24 e 25, mas nós vamos comemorando até o dia 31. E aí temos que ter muita persistência, não é? Para nos conseguirmos controlar um bocadinho, porque é fácil pecar todos os dias, basta comer um docinho, basta comer um aperitivo, pronto, é fácil, não é? E eu costumo muito dizer que o Natal é uma vez no ano, e acho que sim, que as épocas festivas devem ser vividas, mas com alguma moderação dentro do possível, porque o mundo não vai acabar amanhã e, portanto, nós conseguimos controlar alguma coisa nestes dias, que eu acho que é bastante importante. Mas acha que é possível passar esta quadra com uma boa alimentação? É possível? É possível, se nós pensarmos, por exemplo, no Natal, o que é que são os pratos característicos? É o bacalhau, não é? É o peru, portanto, são pratos ótimos. O que acontece é tudo o que vem antes e tudo o que vem depois, não é? Por exemplo, as entradas, como estávamos a falar, às vezes as pessoas acabam por abusar, não é? Nas pastinhas, nos aperitivos e às vezes é preciso ter algum controle porque nós ainda vamos fazer a refeição. E depois o problema desta época, no meu ponto de vista, tem a ver com as sobremesas, não é? Temos muita oferta, muita variedade e às vezes é mais difícil resistir. Mas aqui passa um bocadinho por algumas estratégias, por exemplo. Nós podemos incluir perfeitamente na nossa mesa de Natal alguns legumes, alguma salada e nós próprios, quando formos servir, não é? Portanto, quando nos formos escolher aquilo que nós vamos comer, começamos por tirar essa parte. E depois a estratégia às vezes é o prato está cheio, também já não leva, não é? E aí se calhar consigo cometer menos excessos. Outra estratégia é também ter fruta no fim da refeição. Por exemplo, o ananás ou o abacaxi é extremamente interessante porque tem uma enzima digestiva, que é a bromelina, logo por aí já ajuda a questão do processo digestivo e depois, se eu já iniciar a sobremesa com fruta, obviamente que já vou consumir menos do que vem a seguir. Não é dizer que não vou comer doces, não é esse o objetivo, mas já vou comer menos. E também nesta época festiva temos de ter cuidado com as bebidas alcoólicas, não é? É normal que elas existam, temos os licores, temos o vinho, mas não nos podemos esquecer que o álcool tem um valor elevado de calorias e, portanto, deve ser consumido com moderação. E essencialmente são estas as recomendações que eu gosto de partilhar. E o que é que podemos fazer, assim, a limpeza que podemos fazer ao nosso corpo depois desta quadra natalícia? Uma coisa muito importante, mesmo antes, durante e após o Natal, é nós também tentarmos ir mantendo algum equilíbrio, ou seja, ter o hábito de praticar exercício físico é extremamente importante para nós conseguirmos gastar aquelas calorias extra que fomos ingerindo nestes dias, beber muita água. A água é extremamente importante para a questão de desintoxicação, como nós queremos chamar, mas por uma questão dos abusos que nós fazemos nestes dias, a hidratação
alimentação é muito importante. Optar também por refeições mais leves, não é? Se eu levei agora estes dias a abusar no açúcar, a abusar nos alimentos com mais gordura, vamos fazer exatamente o contrário. Não ingerir açúcar, ingerir o mínimo de gordura que se consiga, não é? E aí entramos as sopas, o peixe, que é uma proteína que tem menos gordura e é mais facilmente digerida, as carnes brancas, como já falamos, os nossos legumes, as nossas saladas, e essencialmente seria isso que eu recomendaria, portanto, nos próximos dias, não é? Do pós-Natal. Então, digamos que podemos fazer tudo em casa, não temos que estar com grandes preocupações, a questão do exercício físico, não temos que ir para o ginásio, não temos que estar aqui a procurar pela dieta do ovo cozido ou dos detox, é tudo possível em casa. É tudo possível em casa, não é? Basta nós termos força de vontade e temos tudo ao nosso alcance. Às vezes as pessoas ligam o complicómetro, como eu costumo dizer, que não é preciso. Temos efetivamente, nós temos tudo em casa, que não é obrigatório irmos para o ginásio, temos caminho, não é? Podemos ir caminhar, podemos fazer exercícios em casa, basta a internet e procurar, tem imensas coisas, e a alimentação começa pelas escolhas alimentares, ou seja, eu quando for às compras, não é? Vou começar a planear umas compras mais equilibradas para esta época e que sejam hábitos que se mantenham, não é? Nós estamos a falar no pós-natal, mas seriam hábitos que se deviam manter o resto do ano. Tem assim, por exemplo, alguma sopa em específico que seja aconselhável agora para esta quadra, para a dita limpeza? Sim, a sopa nesta quadra, para ser uma sopa mais leve e menos calórica, o idealmente seria sem batata, não é? Podemos usar os substitutos da courgette, por exemplo, da berinjela, optar pelos legumes, portanto existe uma variedade de legumes no mercado que nós podemos consumir, de preferência frescos, e se forem regionais melhor, porque em termos de riqueza nutricional o transporte depois também acaba por influenciar. Eu costumo dizer que a sopa não precisa de ter mais do que 4 legumes. Para a base, por exemplo, a courgette, a cebola, não é? A couve-flor também pode ser perfeitamente usada. Depois, um legume verde, por exemplo, os espinafres, a couve, os brócolos, um cor de laranja, aí seria ou cenoura ou abóbora, por exemplo, e depois a base, não é? Que é sempre a cebola e o alho, um bocadinho de sal, um fio de azeite e está a sopa perfeita. E para quem quiser saber assim mais receitas, normalmente publica sempre na sua página sugestões. Sim, é? tenho uma página que é a nutricionista Tânia Rocha, onde tento partilhar receitas minhas que eu faço na minha casa, portanto, do meu dia-a-dia. Gostaria de ter mais disponibilidade para estar mais presente, mas vou tentando partilhar algumas coisas e sim, e terei muito prazer que possam consultar algumas receitas e ter algumas ideias. Ok, muito bem, muito obrigada pelas suas palavras e terminamos assim mais uma terceira dimensão com os conselhos da nutricionista Tânia Gil Rocha aqui no seu consultório privado na Travessa de São João. Até uma próxima.